Muito bem, salve, salve meu povo, salve, salve meu Brasil. Vamos começar aqui com a nossa devocional e eu quero dizer, olha, pecar não rola. E aí nós estamos aí às vésperas, né? E já vivemos aí esse clima todo de carnaval, a festa da carne, não é? Ou seja, muita gente aí está com um pezinho assim, ó, para pecar e pecar não rola. Você pode dizer assim, pessoal, mas Serginho, eu tenho motivo de sobra para chutar o balde, eu tenho motivo de sobra para me jogar no carnaval, porque eu estou todo lenhado. Será que é isso mesmo? Aqui a Bíblia nos mostra um texto que nos faz refletir muito sobre isso. Olha só, Gênesis 39, 1 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas para que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo com o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Olha só, como eu disse, aqui cai aquela nossa desculpa de que, pastor, o senhor não sabe da minha vida, eu vou chutar o balde mesmo, eu vou me jogar no carnaval, vou aproveitar aí, porque eu não aguento mais. Imagina a história aqui desse nosso querido José. Zezinho, isso, Zezinho, gente boa. Zezinho estava ali, vivendo uma situação delicadíssima, mas ele começou a pensar se de fato ele teria esses motivos aí para ele pisar na bola. Veja só, o fato de estar longe de casa não é motivo para poder pecar. Muitas pessoas confundem essa condição de estar fora. Ninguém está vendo, olha, aqui ninguém me conhece e se lança. Tudo bem, pode ser que pessoas, homens, mulheres, não te conheçam, mas Deus te conhece, o diabo te conhece e se você pecar, a outra pessoa te conhecerá também. Ou seja, esse é um problema que você não pode se expor pensando que você vai ficar impune por estar num pseudo-anonimato. José também pensou aqui e considerou o fato de estar carente de carinho, não deu a ele o direito de pecar também. José era o queridinho, José era paparicadinho ali, o Zezinho era paparicadinho de Jacó, não era verdade? Ou seja, os irmãos pisam na bola, o vendem como escravo, ele vai para uma terra distante e tudo, e ali ele era tratado como um serviçal e ele estava carente. Aí chega aquela mulher sediando, imagina aquela mulher prometendo mundos e fundos para ele. O fato de estar carente também, você está brigado aí com seu marido, com a sua esposa, aí em casa, né? Você está vivendo uma situação difícil aí com os seus familiares, isso não pode ser motivo para você se lançar ao pecado. José nos ensina aqui ainda também que o fato de estar oprimido também não é motivo para a gente poder se lançar.
Será que ainda você está pensando naquela mesma história? Olha, é porque você não me conhece, não sabe como está a minha vida. Olha a vida desse cara, ele estava oprimido, né? Ele estava ali, aquela opressão, desde que ele saiu da terra dele, desde que ele foi vendido pelos irmãos, o tempo todo ali, os irmãos pisando no calo dele, pegando no pé, não deu a ele o direito de pecar contra o seu Senhor. E você viu que, por amor ao Senhor, por amor a José, Deus abençoou quem estava ao redor. Então, mantenha-se íntegro para que Deus abençoe quem esteja à sua volta. Então, não vai ser a opressão que vai ter que te levar para o pecado. Isso é hora de subir o nível. Outra coisa, era o costume da época. Hoje, no carnaval, todo mundo é de todo mundo. O carnaval tem essa proposta mesmo, é de liberar geral. Não. Aqui também era o costume da época ter umas relações assim meio fora do contexto. Mas ele sabia que mesmo sendo o costume da época ou do povo, ou que ele tinha uma responsabilidade, primeiro com Deus e segundo com seu Senhor. José tinha convicção ali dos seus costumes, dos seus ensinamentos, dos seus princípios. E isso então fez com que fosse uma barreira para ele, para que ele não pecasse contra o Deus de Israel. E é tão legal aqui que a gente vai ver aqui que as insinuações que ele via, o texto nos mostrou que era todo dia a mulher cantava o Zezinho, todo dia a mulher se insinuava para ele, todo dia a gente vê alguma coisa na televisão, todo dia vem alguém elogiar ali na rede social. Não é porque as pessoas se insinuam para a gente está carente, é que a gente vai ter que pecar, a gente vai ter que satisfazer a carne. Não, José mostrou que por princípios é perfeitamente possível aqui vencer esse tipo de luta. José mostrou também que estar sozinho com o sexo oposto, é para dar linha na pipa. Exatamente, porque às vezes você pode se garantir, mas por um outro lado, você não tem confiança da outra pessoa, você não sabe o que passa na outra cabeça. Então, é a sua postura que vai manter ali o seu padrão, principalmente quando nós falamos de santidade. Aqui, José também, o texto diz que José era formoso de porte e de aparência, além de ser novo, cara saradão, bonitão. Então, o fato de você ser bonito ou ser bonita não te dá o direito de pecar. Mas o que é bonito é para se mostrar. Aí você vai e se mostra como um objeto. Faz isso não. Aqui José mostrou que o favor de Deus ali valeu a pena para ele. E a gente vai pensar também como José aqui. O fato de precisar de manter o emprego, o fato de ser ali jovem, também não lhe deu motivo para pecar. Imagine que aqui, por causa da decisão, ele perdeu o emprego, porque depois ele foi preso por causa da queixa da dona lá, porque ela tinha nas mãos ali as roupas dele. Ele não estava se importando com isso, ele preferiu deixar as roupas na mão dela, mas fugir íntegro e perder o emprego, do que macular o nome do Senhor na vida dele. Então, nesses dias que antecedem aí essa festa, talvez você já tenha comprado aí passes para ir a lugares, já se programou com um amigo para frequentar, para desfilar em alguns lugares. Talvez, se o Senhor aí está incomodando o seu coração, atenda a voz dele. Isso aí é o temor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de ferir a santidade de Deus em nós. Então, deixe o temor aí estabelecer esse padrão na sua vida para que você pense assim, pecar não rola. Pai, eu quero, nesta hora, abençoar, ó Deus, aqueles que o Senhor quer libertar. Abençoar este irmão, esta irmã que, pelos seus motivos, pelas questões naturais, à volta, sociais, ambientais, estão a ponto aí de chutar o balde. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ensine a não trocar, a não negociar a nossa primogenitura
diante de um prato de lentilhas. Que o Senhor nos ensine a ser, ó Deus, esses sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Queremos apresentar sempre o nosso coração aquecido, sabendo que no Senhor, na presença do Senhor, existem delícias, existem maravilhas, nós podemos nos alegrar, podemos cantar, podemos dançar, sem com que isso represente diretamente ali a satisfação do desejo carnal, humano e pervertido. Que o Senhor nos ensine nessa postura de homens e mulheres de Deus, para que, ó Deus, encontremos mercê, encontremos graça diante do Senhor e também diante dos homens. E que ainda, Deus, que as opressões venham, as insinuações venham, que a carência ali seja latente. Que, ó Deus, o temor ao Senhor nos norteie a um padrão de vida mais elevado. Eu abençoo, Deus, o homem que nos assiste, jovem, mais velho, criança, a mulher também, criança, jovem, velho. Eu abençoo a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez eu ministro bênção sobre cada família, agora representada por um telespectador. Casamentos sejam restaurados, relacionamentos paternais e maternais sejam refeitos. Eu abençoo, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos que agora nos assistem. Abençoo, Deus, o nosso país, o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Ana Carolina Malta, José passou uns perrenguinhos aqui, mas ele mostrou pra gente que não é para chegar e chutar a lata, né, Carol Malta? O temor tem que falar mais alto, não é isso? Com certeza. A gente não vai passar por situações que a gente não dê conta, né? Então, bora lá. Alimenta o espírito, porque aquilo que tiver mais forte é que vai prevalecer. Não é verdade? Esteja pronto, você não sabe o dia. Quando o pessoal diz a carne é fraca não é ordem para pecar. Carne é fraca é só um alerta para não pecar. Não é isso? A carne é fraca, fica mais crente. A carne é fraca, lê mais a Bíblia. A carne é fraca, não anda no limite. É só para isso que a carne é fraca, entendeu? Para a gente entender isso. E eu quero aqui que você participe conosco. O WhatsApp já está aqui nas minhas mãos. 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda aqui sua pergunta, sua participação. Você já está aqui conectado? Manda pra gente, coloca o seu nome, o nome da sua cidade, vai ser uma honra poder mandar um beijo, mandar um abraço para você, honrar e tirar sua dúvida também, porque olha o tema, gente, um trabalho aí no Instituto Dante Pazanese, com cerca de 250 artigos no mundo inteiro, concluiu que a prática regular de atividade religiosa pode reduzir o risco aí de morte em casos de doença em 30%. Olha, mas a fé pode curar? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a psicóloga clínica Maria Virgínia Bispo e o oncologista Dr. André Murat. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Muito, e esse assunto eu amo, a coisa assim eu gosto, esses assuntos assim são bons, não é verdade? São palpitantes. Né? Doutor André, eu comentei com o senhor, na verdade, o senhor, como já é o nosso convidado, aqui o senhor já faz parte do time de tudo um pouco. Quantas vezes o senhor já falou isso aqui, né? Como médico, quantas vezes o senhor já falou a respeito disso? E o mais interessante é que antes era uma intuição, né? Era um achismo. E hoje nós temos uma gama enorme de estudos clínicos muito bem fundamentados que comprovam cientificamente os benefícios da fé, da oração, da meditação, da postura positiva perante a doença, né? E isso é terapêutico também, ou principalmente, né? Aí eu até pergunto, Maria Virgínia, normalmente às vezes, no momento da dificuldade, é que a gente deve colocar a fé em ação. Mas, às vezes, dependendo da situação, às vezes a pessoa se abate muito. Como lidar com isso para você não impedir que a sua fé você venha realmente viver aquela fé no momento que você precisa? Então, Carol, a fé é tão importante para a gente no tratamento tanto das doenças patológicas, né, doutor, quanto na questão emocional. Quando se recebe um diagnóstico de uma doença incurável, por exemplo, a primeira sensação que nós temos é de insegurança, tirou o chão, de desamparo, né?
E aí é como se nós perdêssemos os recursos naturais. Sim. E aí que a fé entra. E como que essa fé faz a diferença no tratamento, na condução dos casos, né? Quando nós estamos orando, meditando, rezando, né? Cada um com sua forma de praticar a sua fé, algumas áreas do nosso cérebro são ativadas. Dentre elas, o nosso sistema límbico, que é o responsável pelas emoções. Então, durante essa prática, o nosso organismo recebe várias cargas de paz, tranquilidade, segurança e conforto emocional, o que faz com que o nosso sistema imunológico seja reforçado e, com isso, nós temos respostas muito mais positivas diante das situações ou das doenças. Isso, olha que interessante, né? Então, você vai liberando esse hormônio e nós sabemos que a alma é o quê? São as suas emoções e seus sentimentos. Exatamente. Então, a alma são as emoções gritando. Quando você ora, você vai liberando. Tá precisando orar, gente. Se orar, fica mais tranquilo. Não é verdade? Isso, inclusive, hoje a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? Então, na realidade, nós temos, desde lá do cérebro até as nossas glândulas, a gente tem um eixo que é chamado neuro, imuno, endócrino, biológico. Então, esse eixo vai desde lá do hipotálamo, né? Esse hipotálamo libera uma substância que vai ativar a hipófise a produzir um hormônio liberador de corticotrofina. O que essa corticotrofina faz? Ela age lá na adrenal, que é uma outra glândula, que vai produzir principalmente cortisol e adrenalina, que são hormônios de estresse. Por outro lado, principalmente indivíduos deprimidos que têm uma depressão, eles liberam uma substância chamada de IGF, que é uma substância parecida com a insulina. Então, essas três substâncias, cortisol, adrenalina e IGF, elas vão produzir desde alterações cardiovasculares graves, doenças cardiovasculares, elas vão retroalimentar ansiedade, depressão. E hoje a gente sabe que essas substâncias, elas induzem câncer. Tanto porque o IGF, ele é uma substância carcinogênica, ela induz câncer, como essas substâncias vão alterar, deprimindo o sistema imunológico. Então, você vai ter menos resistência a doenças, dentre elas o câncer. Então, hoje a gente consegue explicar, numa base científica e biológica, por que ansiedade, estresse, depressão, né, exercem um efeito causador de várias doenças. O estresse causa um estrago enorme no nosso organismo, desde a pele até os órgãos internos do sistema cardiovascular, os órgãos de defesa, etc, etc. É como se a gente intoxicasse o corpo. E como se a gente intoxicasse o corpo. E, por outro lado, existem os estudos mostrando como a oração, a meditação, a fé podem reverter isso, né? Quer dizer, pode fazer um efeito contrário. Então, só para você ter uma ideia, Carol, a oração, isso já está comprovado cientificamente. Dormir é uma coisa boa. Quando você dorme, você não está em estresse teoricamente. Só que a oração, ela faz o organismo consumir 8 vezes menos oxigênio do que a próprio processo de dormir. Então, ela é muito mais eficiente em te relaxar. Então, como a doutora psicóloga orientou bem, a oração ela age no sistema límbico, ela age numa parte do cérebro chamada amígdala. Essa amígdala ela é responsável por várias situações de emoção. Então, ela faz uma contrarregulação. Então, ela reduz seu nível de estresse, ela ativa a serotonina, então ela diminui seu nível de depressão e consegue reverter os efeitos maléficos, deletérios do estresse, da ansiedade e da depressão. Olha, como é que chama essa glândula? O sistema límbico? Sistema límbico. Tem que orar para o sistema límbico direto funcionar. Porque, né, é importante, ele tem que funcionar muito bem. Sim, claro. Quando uma pessoa, por exemplo, é depressiva, o sistema límbico dela tem algum problema? Tem, ele acaba sentindo os efeitos maléficos, principalmente da deficiência de serotonina. E existem estudos muito interessantes, os pioneiros nesses estudos são o grupo lá de Thomas Jefferson, que é uma universidade da Filadélfia, na Pensilvânia. E o que eles fazem? Eles fazem ressonância funcional.
E aí eles conseguem mapear o cérebro e eles colocam as pessoas para orar, eles colocam as pessoas para meditar, eles colocam as pessoas numa situação próxima de um estresse, por exemplo, mostram filmes, por exemplo, com cenas de violência. Então eles vão mapeando toda a parte funcional do cérebro. E eles demonstram claramente, Carol, a mudança, por exemplo, das áreas que estão afetadas ali, que estão ativas, quando a pessoa então entra em processo de oração ou de meditação. Sim. Então todas essas áreas que ela citou, elas passam a ter menos funcionalidade, elas ficam menos ativas. Entendi. Com isso, então, o indivíduo consegue um relaxamento e todos aqueles hormônios negativos que a gente tem, eles reduzem a sua produção. Você pode mandar a sua participação aqui, tá? 319-8402-9756. Maria, a gente poderia dizer que atualmente todo mundo deveria fazer terapia? Então, é uma... Para buscar, porque está todo mundo estressado. Está todo mundo... você está bem, o equilíbrio com você mesmo. Sim. O que você falaria hoje, que você tem observado? Sim, e é interessante quando o doutor traz, porque as pessoas que procuram a terapia e têm uma fé... Sim. Né, uma prática religiosa regular, elas têm uma resposta também muito melhor. Porque existem situações em que nós devemos, não tem muita solução palpável, concreta, e nós vamos atuar aonde? Justamente nas emoções. Então, são pessoas que procuram, às vezes, a terapia, que deve ser uma demanda individual, né? Não, todo mundo tem que fazer terapia, não. Deve ser uma demanda sua. Eu quero me conhecer melhor. Eu reconheço que tem áreas da minha vida que eu não dou conta sozinho, então eu preciso de uma orientação. Eu tenho vivências que foram muito traumáticas ou que eu ainda não consegui ressignificar, então eu vou procurar. E essas pessoas que procuram a terapia e não ficam apenas na parte humana, né? Sim. Que vão além, são pessoas mais gratas, são pessoas que guardam menos ressentimentos, que têm uma propensão maior a perdoar. Mais resilientes. Mais resilientes, né? Que não cultivam tantos sentimentos negativos, o que faz com que a terapia ela tenha uma resposta muito melhor, quando não pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Sim. Tem uma participação aqui que eu vou compartilhar e eu acho que os dois podem, né, trazer uma palavra para essa mãe. Depois coloca seu nome. Bom dia, meu filho tem 1 ano e 8 meses. Descobrimos que ele tem hemofilia A, grave. Sou uma mãe de muita fé, só que tem vezes que minhas forças ficam fracas. Não durmo direito, choro todos os dias e pergunto para Deus por quê. Meu filho é uma criança muito ativa, brinca, corre, só que no caso dele não pode machucar. Pode acontecer hemorragia no local do hematoma. Doutor André pode falar, porque o doutor André é oncologista. Sim. Isso dá, né? Sempre dá aquela... Pode dar aquela notícia forte. Então, como lidar, né? Pois eu transito nessas duas áreas, quer dizer, na área médica e também na área espiritual, porque eu sou cristão, né? Isso. Então, eu tenho que tentar uma conjugação de resultados nessas duas áreas. Sim. Então, do lado da medicina, hoje houve um avanço muito grande no tratamento da hemofilia. Então, hoje nós temos produtos, né, medicações, etc., reposições que você faz, que conseguem fazer com que os hemofílicos eles tenham um risco baixíssimo de hemorragias, hematomas, etc. Né? Então, isso evoluiu muito. Né? Agora, do ponto de vista do cristão, eu sempre costumo dizer, né, em Tiago, a gente vê lá que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, eu acho que aí entra a questão da fé e da oração. Eu já tive, não especificamente hemofilia, hoje eu praticamente não faço mais hematologia, embora eu tenha feito especialidade em hematologia também. Mas eu já tive casos, por exemplo, de câncer, né? Que é o que eu lido no dia a dia. Até comentei isso com a Virgínia antes de entrar. Situações que a medicina não tinha mais resposta para aquele paciente. E aquele paciente tinha uma fé inabalável, ele entrava em oração, a família orava, a família jejuava. E esse paciente teve uma remissão espontânea do câncer dele, sem nenhum tipo de tratamento, porque já não havia mais tratamento. Então, isso é a prova que eu tenho de que a oração ela é poderosa e eficaz. Aí já entra o meu lado espiritual. Né? E o mais interessante, Carol, é que a própria Organização Mundial de Saúde, depois de décadas, ela hoje reconhece, olha o que a Organização Mundial de Saúde fala,
ela reconhece que a espiritualidade é um fator que gera equilíbrio. Reduz estresse, melhora o sistema cardiovascular, melhora a insônia, distúrbio mental, ansiedade, depressão, alivia a dor, reforça o sistema imunológico e melhora a concentração das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde. E, Carol, tem uma pesquisa, né, doutora? A gente estava conversando como que é bom hoje a gente poder falar disso de uma forma mais empírica, né? Então, existem vários estudos e pesquisas que comprovam, inclusive, que pessoas que recebem orações, mesmo sem saber que estão recebendo orações, têm uma melhora significativa no quadro, reduz o tempo de internação. Então, gente, vai além do que a gente imagina. Que coisa linda! Então, mamãe... Não chora não, mamãe. Às vezes a gente pergunta, né? Pra quê? Não, fala assim, o que o senhor quer com isso? Né? Querida, foi Deus quem te deu o filho. Né? Eu falo que gente não sabe fazer gente, porque a gente não sabe fazer espírito. Nós somos espírito, então foi o Senhor quem te deu. Né? E a Bíblia fala que o filho é herança de quem? De Deus, não é nossa. Então lembra que Deus ama mais ainda seu filho do que você, né? Porque ele é dele primeiro. Então, assim, traz isso para o seu coração, né? E ore, peça ao Senhor, nós oramos te abençoando, que o Senhor te fortaleça, te renove, em nome de Jesus, que você venha dormir, descansar, né? Porque o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. A palavra do Senhor fala isso. Tem uma outra aqui também, o que fazer, gente, para me acalmar? Sou muito estressada e fico muito frustrada. Eu me sinto muito fraca espiritualmente. Ela também se frustra. Elizabeth, de Angra dos Reis. Obrigada, Elizabeth. Então, quando a gente fala de frustração, aqui talvez nós estejamos criando expectativas que são nossas. Sim. Né? Nossas expectativas no outro. Sim. Então, eu acho que ela deve repensar em que ela está criando expectativas em pessoas, né? Como que vai reduzir essa ansiedade? Nós temos que regular os nossos comportamentos, criar novos hábitos de comportamentos. Ansiedade, a própria palavra diz o tanto que é danosa, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos que viver o hoje. Nós não temos controle de nada nessa vida. Nós temos o hoje, temos que viver o hoje. O ontem já passou. A gente faz o plano para amanhã, mas você só tem o agora para viver. Somente. Nem o hoje, né? É só agora mesmo. Nem hoje. Não, a gente tem passado por tantas situações, né, gente? Tantas catástrofes mesmo, né? Tivemos aí, por exemplo, Brumadinho, os jogadores ali do Flamengo. Então, são situações alheias à nossa vontade, a gente tipo não consegue controlar. Assim, coisas assim, eu acho que pra gente ver que a gente não tem controle de nada. É Deus que tem o controle de tudo. Então, às vezes a gente cai na real porque a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, né? Que a gente... E o outro problema que eu vejo na ansiedade é que nós raciocinamos muito a curto prazo. Então, às vezes, a gente está numa situação desfavorável naquele momento, mas lá na frente a gente vai entender que aquela situação foi muito melhor. Deus consegue guardando em alguma projetar, coisa. Nós não. Então, muitas vezes, uma situação que hoje é ruim para mim, lá na frente eu vou entender que não, que foi até boa. Deus está me dando um livramento de alguma coisa que iria me prejudicar. É verdade. Então, a gente tem que encarar as coisas ruins que nós temos muitas vezes. Aí a gente tem mania de culpar, mas por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Né? Então, muitas vezes, aquilo faz parte de uma situação a longo prazo. E que lá na frente você vai entender que aquilo foi necessário de alguma forma, até com aprendizado às vezes, né? Tem aqui até uma participação. Bom dia, meu nome é Danilo. Deus abençoe, Danilo. Tenho muita fé em Deus e acredito muito que um dia Ele possa me fazer andar. Mas às vezes fico muito angustiado. Como devo lidar com isso? Bom dia a todos da Rede Super. Meu nome é Danilo, tenho 28 anos de Votorantim, São Paulo. Deus abençoe, Danilo, grandemente. Acho que o doutor, né, ele é a pessoa que tem mais vivência em falar desses milagres, de situações impossíveis aos nossos olhos, que se tornam grandes curas, né? Sim. Então ele deve continuar criando sim. E descansar, né? As orações vão fazer com que ele sinta paz e tranquilidade. Não é mesmo, doutor? Sim, perfeitamente. Eu acho que a ideia é essa. Você tem o doutor das causas possíveis, que somos nós, e o doutor das causas impossíveis. O ideal é você ter os dois doutores atuando. É verdade. Então, você vai procurar a medicina, o melhor especialista. Eu trabalho muito com pesquisa dentro da área de medicina. Sim. Então, existem situações em que nós temos estudos para aquela doença especificamente. Essa pessoa pode se voluntariar no estudo desse.
E muitas vezes ela vai receber um tratamento que, do ponto de vista fora da experimentação, já aprovado, vai chegar no mercado, vai chegar na medicina dali muitos anos, inclusive. Sim. Então, procurar o melhor especialista, a melhor orientação médica, entrar em estudo clínico, eu acho que isso é importante, e o doutor das causas impossíveis. Sim. Eu acho que você não tem que optar por um ou por outro, você tem que optar pelos dois. Entendi. Essa é a ideia, exatamente. É fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem aqui também a participação, podemos aprender a ressignificar por meio de uma tragédia? É a Marli, do Paraná. Um beijo, Marli, Deus te abençoe. Com certeza, né? A terapia serve justamente para isso, para que a gente consiga ressignificar aquela vivência ou aquela situação, entendendo que em tudo que acontece conosco, Deus tem um propósito, né? Seja para nos fortalecer, sim, seja porque até que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, tem como sim superar os traumas, as tragédias, as catástrofes, sejam pessoais ou coletivas, como foram essas últimas agora, né? Certo. Tem uma outra passada, o pessoal está participando mesmo, gente, pode participar. A paz do Senhor, em 2013 tive um câncer de colo. Fiz tratamento no Hospital Mário Pena há 5 anos e fui liberada em abril do ano passado. Mas eu sou muito ansiosa e fico aí com medo de qualquer coisa que me aparece. Tenho que fazer um exame de colonoscopia esse mês e estou com medo. Essa é uma situação, né? Ela já teve o câncer, tecnicamente ela está curada, essa é a boa notícia, porque ela já tem 5 anos em que ocorreu, né? Sim. Embora isso não seja 100%, nada em medicina é 100%, né, Carol? Sim. E além disso, ela tem que ter vigilância, porque outras partes do intestino, eventualmente, podem ter algum tipo de manifestação, e fazendo a colonoscopia periodicamente, que é o que ela está fazendo, você pode detectar ainda uma lesão ainda pré-cancerígena e eliminá-la rapidamente. Então, eu acho que ela tem que ter uma postura muito pelo contrário, ela tem que está muito feliz, sim, pelo que aconteceu. Ela foi tecnicamente curada e ela tem que encarar esses novos exames e esse controle como uma coisa preventiva, que vai ser boa para ela, né? E fé e oração, e jejum. Eu acho que a Bíblia nos dá uma receita muito simples do como é que a gente tem que se comportar, né? E eu acho que a gente tem que entrar de cabeça nisso aí, orar muito, ter muita fé, jejuar, né? Que é o que Jesus nos orientou a fazer. E também pode acrescentar aí, por exemplo, pessoa estressada, vai fazer atividade física. Sim. Ajuda a liberar? Ajuda a liberar. Ajuda a desestressar essas coisas, excelente, não é? Porque às vezes, tipo assim, você fica lá, você fica parado, você fica em casa, você fica ali pensando, vai praticar alguma coisa. O que acontece com o ansioso, Carol? Como ele está ansioso, ele não consegue fazer atividade física. E aí ele começa a ficar sedentário. Segundo, ele começa a comer desesperadamente. E normalmente, quando a pessoa está ansiosa, ela come porcaria. Eu não conheço ninguém ansioso que come uva. Eu não conheço ninguém ansioso que come brócolis. Se eu estou ansiosa, eu não como maçã. Quem que está ansioso? O que a pessoa que está ansiosa vai comer? Vai comer chocolate, vai comer porcaria. Sim. Quer dizer, aí aumenta a questão da obesidade. E cria-se um ciclo vicioso de prejudicar a saúde daquela pessoa. Então, a ansiedade precisa desesperadamente ser controlada. Tem até um testemunho de uma pessoa curada aí com a fé. Vamos assistir. Olá, meu nome é Paula Cury e eu tenho um testemunho para dar a respeito da vida da minha filha, Bruna, que hoje tem 8 anos. A Bruna, com 5 meses, ela começou a ter otite de repetição. E aos 10 meses ela fez uma cirurgia para colocar drenos nos 2 tímpanos, porque tinha risco de perda auditiva, ela chorava muito, tinha muita dor. E aí depois da cirurgia, a previsão era de que os drenos sairiam, o corpo expulsa, né, os drenos, de 6 meses a 1 ano, segundo a médica. E aí, depois de 1 ano e meio, nada tinha acontecido. Os drenos continuavam lá, ela continuava com episódios de otite, vazava sangue, pus do ouvidinho dela, ela continuava tendo dores. E aí, quando ela tinha 2 anos e pouco, uma tia me convidou para um culto na casa dela, e nós fomos. E no final, o pastor perguntou se alguém queria que orasse por cura. E na hora, eu nem pensei, né? Eu falei, claro, eu quero. E quando ele chegou perto da gente, eu só falei que era minha filha, mas ele não me perguntou nem onde era a enfermidade. Ele colocou as 2 mãos nos ouvidos da minha filha
e começou a orar e declarar, e eu não lembro absolutamente nada do que ele falou, mas eu lembro que a minha filha falou. Quando ele acabou de orar, minha filha ainda nem falava direito, tinha 2 aninhos e pouco, e na hora que ele acabou, ela só olhou pra gente assim com uma cara de satisfação e falou: "Oh, Jesus curou a Muna!" E aquilo, assim, eu e meu marido quase morremos de tanto chorar. E a partir daquela cura que se manifestou na minha filha, na vida da minha filha, ela nunca mais teve nenhum episódio de otite, nunca mais. Uau, glória a Deus! Deus é lindo. Olha essa daqui também. Meu nome é Simone de Curitiba. Deus abençoe, minha querida. Tenho um filho especial com paralisia cerebral, ao qual, quando esteve na UTI, né, os médicos deram só 2 anos de vida. Só 2 anos de vida. E que talvez nem sairia da UTI. E se saísse, ia ser uma criança vegetativa. Eu orei e clamei a Deus, e hoje ele tem 6 anos, para a honra e glória do Senhor. Vejo que se não fosse pela fé e oração, eu e meu filho não estaremos aqui. Amém. Então a gente vê o seguinte, existe uma doença grave o suficiente para não se pensar mais numa cura, né? Pela Bíblia, não, né? Então, assim, eu leio a Bíblia, inclusive, muitas vezes com uma visão científica. Sim, claro. Então, olha o meu raciocínio. Se Jesus ressuscitou um defunto, quer dizer, nenhuma doença grave, ela é poderosa o suficiente para que não haja cura, não haja o milagre. Sim. Né? Então, Lázaro estava morto o quê? Há 3 dias, quase 4 dias. Ele foi ressuscitado. Então, se há uma ressuscitação de uma pessoa que já morreu, imagina a pessoa que continua viva. Jesus venceu a morte. Amém. Exatamente. Acho que esse é o dogma, né? Esse é o dogma. Gente, eu quero agradecer. Vocês têm que voltar mais. Aqui o pessoal está mandando aqui mensagem. Lá de Angra dos Reis, o Flávio, eu tenho um diagnóstico, né, de granulatose de... Granulomatose. Wegener. Wegener? É uma vasculite, né? É uma inflamação dos vasos. E no pulmão esquerdo, bronquiectasias. Essa aí, bronquiectasia crônica. Eu quero dizer que Jesus Cristo é o mesmo, Ele não mudou, que nossos irmãos possam crer no milagre. Um abraço, Flávio, aí de Angra dos Reis. Nós profetizamos a cura na sua vida, Flávio. Vamos terminar orando? Vamos terminar orando, porque eu acho que a gente falou, então vamos praticar, né? Amém. E vocês estão convidados aqui, né? Só ora, doutor André. Eu oro? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Para abençoar todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém. E que tem qualquer tipo de problema, ou físico, ou mental, ou espiritual, que tenham depressão, que tenham ansiedade, pessoas que tenham doenças físicas, doenças graves, doenças que para os homens sejam doenças incuráveis, mas nós sabemos que para ti nada é impossível, nada é incurável, porque o Senhor é o Deus da promessa. O Senhor é o Deus que diz que para o justo toda oração é eficaz e poderosa. Portanto, em seu nome, nós pedimos ao nosso Pai para que essas pessoas sejam curadas, sejam libertas, essas pessoas sejam restabelecidas e restauradas. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. 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 Nós profetizamos sobre cada aqui. Tem o pessoal de Saquarema, tem pessoas falando que foram curadas de depressão. Enfim, é lindo, né? Quero agradecer vocês, é sempre uma honra tê-los aqui no nosso programa. A gente que agradece. Então, gente, dá um sorriso aí, isso faz toda a diferença. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para continuar batendo um papo. Eita, de volta com o nosso De Tudo Pouco. Gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo mesmo. A gente realmente fica muito feliz de saber que você está recebendo aí na sua casa, né? Tem muita gente aqui, Serginho, falando, agradecendo o programa, mandando um abraço para você, mandando também abraço para mim, parabéns pelo programa, lá do Paraná, o pessoal de São Luís do Maranhão também, então, aqui também... A Paz, pastora Carol, pastor Serginho, assisto com frequência De Tudo Um Pouco, é um programa jovem, ó, Serginho. Porque a gente está aqui, né? Que a gente é jovem. A gente é jovem. Jovem, com muita informação sobre saúde, conselhos, psicologia, tudo com palavra e oração. Tenho 69 anos, congrego aí na Igreja do Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Igreja Assembleia de Deus.
Amo esse programa, amo vocês. Ah, que gracinha, nós Muito também. bem, Só não Carol colocou Malta. o nome. Que o Senhor abençoe, junto à família e ministério. Assisto bastante a Rede Super. É isso aí, Carol. Como é que não pôs o nome? Não colocou, Mas a não. turma Coloca do Rosário nome, do Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul, todo mundo do Sul. Gracinha. Beijo para todo mundo. É isso aí, o lado jovem aqui da TV, né? Principalmente pro meu lado, que contribui com essa média. Então, fico feliz por esse retorno. Vocês são maravilhosos. Beijo para todos os nossos telespectadores carinhosíssimos aí. Pessoal aqui agradecendo as orações que nós oramos, é isso aí, estamos juntos, né? Deus abençoe vocês também. Gente, você com certeza já se sentiu aí um estufamento, a barriga um pouco saliente, o rosto mais arredondado aí, os pés, as mãos inchadas. Mas o que causa isso, né? Quem está aqui para nos explicar é a nutricionista Nayara Rodrigues. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. É sempre bom. É sempre bom vir, sim. Nayara, tem realmente alimentos que fazem diferença, sim? E tem rapidamente? Existem alguns rapidamente. Na verdade, assim, é muito comum, né, as pessoas reclamarem desse inchaço nos membros, né, pernas, Sim. pés e mãos, e também esse inchaço abdominal. Apesar de ser comum, mas não é algo normal, né? Sim. Então, quando o corpo, ele começa a manifestar esse inchaço, é como se fosse um mecanismo de defesa para conseguir eliminar algumas toxinas. E muitas vezes esse inchaço, ele acontece pelo excesso de café, ele pode trazer esse inchaço nesse corpo de forma geral, excesso de bebida alcoólica, excesso de alimentos industrializados que possui muito conservante, muito sódio Sim. também. Muito açúcar também aumenta muito essa retenção e esse inchaço, né? Farinhas refinadas, como excesso de pães, massas, né? Com farinha branca também Inchaço aumenta. é o mês que gases? Não. Viu, gente? Diferente. É. Tem gente que fica com Que dúvida. aí a gente tem também o inchaço abdominal, né? Que também muitas pessoas acabam reclamando. Por causa de alimentação também, Por conta de alimentação. E não é só por um motivo específico, na verdade pode ser vários motivos, né? Pode ser intolerância a algum tipo de alimento, principalmente a lactose, que tem sido muito comum hoje em dia, né? Que ao longo da vida, na verdade, a gente vai perdendo a enzima lactase, que faz a digestão desse açúcar do leite. Então, algumas pessoas já têm isso, às vezes mascarado, Sim. e outras acabam desenvolvendo ao longo da vida. Entendi. Pode ter também alguma sensibilidade a alguns alimentos, então alguns alimentos talvez o seu corpo ele não responde tão efetivamente, né? Tem alguns que já são mais comuns de ter alergia, como ovo, castanhas, que é muito comum a gente ter alergia. Sim. E existem alguns alimentos específicos. Camarão. Tem muita gente que tem, né? Também. com Então, frutos às do mar. vezes, tem pessoas que às vezes ingerem tal alimento e Castanha. sente que tem aquela sensação de estufamento. Uma dica é poder fazer algum exame que possa detectar de fato Sim. essa intolerância ou essa alergia. Ou então, às vezes, fazer até um teste em casa também, de retirar aquele alimento pelo menos no mínimo 20 dias. Sim. Observar se vai ter algum efeito e depois introduzir novamente para observar os sintomas também. Aqui, vamos para o nosso espaço verde ali, que você trouxe algumas coisas. E tem aqui uma mensagem da Sil, por favor. Tenho intolerância à lactose. O que fazer? É a Áurea Lúcia. Então, a intolerância à lactose, na verdade, se já é diagnosticado, né, é evitar o máximo possível os alimentos que contêm, né, a lactose. Hoje, no mercado, a gente tem alguns produtos, e não que não contenham a lactose, mas que eles tem um acréscimo da enzima lactase que ajuda nessa digestão, né? Porque se a pessoa continuar consumindo os alimentos com lactose, ela pode causar várias inflamações intestinais, fazendo com que a gente não melhore o quadro, né? E todas essas inflamações, a gente acaba o quê? Reduzindo a imunidade, a gente não consegue absorver nutriente nenhum, porque toda a absorção, ela acontece nessa parte intestinal. Então, se esse intestino não está funcionando de forma efetiva, nada do que ela está consumindo está sendo absorvido e isso acaba afetando a saúde dela. E o que você trouxe aqui para a gente, Nayara? Vamos lá. Então, eu trouxe alguns alimentos que vão ajudar nesse desinchaço, né? São mocinhos. Isso. Não tem bandido aqui não, gente. Primeiro, a gente tem que pensar no básico, né? Sim. Que é a água. A hidratação, né? A água, na verdade, ela vai hidratar, né, de forma geral. Ela vai ajudar a eliminar toxinas e a diluí-las, né? Então, a gente vai conseguir ajudar a eliminar essa retenção hídrica por meio da água. Certo. Outra opção também são os chás. Até perguntaram aqui se tem algum chás para retenção de líquido. Tem. O pessoal perguntando. Nós temos o chá verde, é extremamente bom, porque ele é extremamente diurético, tá? O gosto dele, então, é uma delícia.
aí a gente pode misturar com outros alimentos, patrão, né? Chá de hortelã também é excelente. Sim. O chá de cidreira também é excelente. Pode estar misturando casca de abacaxi também, que chás ajuda. Aqui, na verdade, eu trouxe esses como para ajudar na digestibilidade, né? Então, a gente tem hortelã também, que é excelente como digestivo. É verdade, é verdade. A gente tem o gengibre, que pode ser utilizado ele em sucos, a gente pode... Digestivo? Digestivo. Tem o gengibre em pó também, que você pode já até polvilhar alguns alimentos que você for fazer alguma preparação. A gente tem o cominho, que é um temperinho que a gente pode temperar várias coisas também que a gente faz em casa. E a gente tem o cardamomo, que é uma sementinha que é utilizada muito em sobremesas mais elaboradas. Mas a gente consegue consumir tanto a sementinha, na verdade, a gente abre essa cápsulazinha e lá dentro tem a sementinha que a gente ingere. Ou então mastiga? Mastiga. Ou a gente pode fazer em cápsula também. O gosto é bom? O gosto é um gosto parecido com gengibre, ele é meio ácido, entendi. mas ele é ótimo para digestão. Oh, que legal. E a pessoa pode consumir assim? Normalmente? Pode consumir, mas sem quanto? problema. Não pode exagerar também, não. Aí uma baga já é o suficiente, tá bom? Entendi, tá. Porque ela é bem Forte, ácidazinha mesmo. Concentrada. Outros itens também interessantes para ajudar nessa eliminação de toxinas é o suco verde, que na verdade a gente pode incluir qualquer alimento verde, né, que ajuda nesse metabolismo. E a gente já pode associar alguns alimentos diuréticos como pepino, abacaxi, que é excelente também para diurese, né? E algumas vitaminas também estão associadas na eliminação de toxinas também. As vitaminas C, né, que a gente tem aqui o limão, a acerola e o maracujá, que são excelentes também para eliminar toxinas. A gente tem potássio, que aqui a gente tem na forma de banana, tomate e abacate, também que a gente pode ingerir diariamente, tá? E pode usar leite com eles? Pode utilizar sem problema algum. Bom. Pode usar. Se a pessoa não tiver intolerância, né? Como eu acabei de falar, ela pode utilizar. Ou às vezes hoje em dia está utilizando muito leites vegetais também, que os intolerantes à lactose podem estar utilizando, que são leite de castanhas, leite de aveia, né? Que são bem interessantes. Você às vezes pode até preparar em casa. E magnésio também e vitamina B6, que está presente nas castanhas. Aqui a gente tem a lentilha, ou grão de bico também entraria. E sementes como semente de abóbora e sementes também de girassol, que a gente pode incluir no nosso dia a dia. Eu vou chamar você para a gente voltar pro sofá. Vamos voltar para o sofá. Mas enquanto a gente volta, fala: oi, bom dia, meu nome é Júnior. Sou membro da Igreja Batista em Jacunda, Pará. Gosto muito do YouTube. Obrigada, Júnior. Deus abençoe. Um beijo para todos aí do Pará. Vamos voltar aqui para a gente continuar conversando, falando sobre... Às vezes, por exemplo, eu queria que colocasse, vai colocando aí na tela, você comentou a intolerância à lactose, que é uma das causas, né, de estufamento. Também, né, alterações intestinais. Exatamente. Essas alterações intestinais é muito interessante porque não é só uma alteração que a gente tem. A gente pode ter disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal como um todo. A gente pode ter algumas doenças também como a síndrome do intestino irritável, que está muito associado principalmente a fatores emocionais. Então, se é uma pessoa que está estressada, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que guarda muita coisa para ela, isso afeta diretamente também no intestino, que vai provocar gases também, né? Esse aumento dessas flatulências que acaba causando esse desconforto, né, abdominal. Outro ponto também interessante é a mastigação, né? Muitas vezes a gente esquece da mastigação. Você engole. Por inteiro, dá 2 mastigadas e acabou. Na verdade, a digestão ela começa na boca, né? Na boca a gente já tem algumas enzimas salivares que, o fato de você também, às vezes, comer rápido demais, a gente acaba ingerindo muitas vezes, além do que o nosso sistema gástrico consegue absorver, consegue digerir, né? Então, isso é muito importante. E por mais que a pessoa também, às vezes, já tenha um hábito de vida saudável e come tudo dentro das porções, né, variando os alimentos, às vezes a gente pode exagerar muito na quantidade de fibras. E fibras em excesso também pode causar desconforto. E fibra sem água também dá problema, não dá? Fibra sem água acaba causando a constipação intestinal. Então tem que juntar as duas coisas também. Tem pergunta aqui: bom dia, sou Francilene de Uberlândia. Um beijo, Francilene, Deus abençoe. Eu assisto muito aos programas da Rede Super e gosto de todos. Obrigada, minha linda. Esse inchaço pode acontecer internamente na região do estômago como uma alergia?
Pode também. Então, se ela tiver, às vezes, sensibilidade a algum tipo de alimento, né, como eu falei, ela pode causar esse inchaço, sim, na boca do estômago, não diretamente nessa parte intestinal. Então, às vezes, a digestão dela não está sendo completa, então já começa esse inchaço ali no estômago que talvez pode vir a chegar nesse intestino. Então, observar, né, se tem realmente dentro da alimentação dela algum alimento que está causando essa indisposição. Quando a gente fala aí de digestão pobre, seria isso? Exatamente, porque às vezes tem pessoas que têm já poucas enzimas para poder fazer a digestão. Sim. A gente no consultório consegue, às vezes, até suplementar o paciente com algumas enzimas para poder facilitar essa digestão, sim. Mas se todo caso não resolver, aí a gente tem que retirar os alimentos ou fazer aqueles exames mais direcionados, né? Também a sensibilidade de alimentos. Sim, que é exatamente isso. Que é o que você comentou, a má mastigação, que você falou. Excesso de fibras, principalmente sem a água, né? Exagero aí nos adoçantes. Adoçantes também. Olha aí, gente, galera do cafezinho aí. Então, hoje a gente está usando uma linha de adoçantes que são os polióis, que é a base do xilitol, do eritritol, matitol, que são os adoçantes mais saudáveis e sem sabor residual. Então, hoje a gente já está consumindo esses adoçantes em casa. Então, pelo fato dele não ter sabor residual, o sabor dele ser muito semelhante a açúcar, às vezes as pessoas acabam exagerando na porção ao longo do dia. E os produtos que hoje existem no mercado sem açúcar, muitos deles têm a adição desses polióis. Então, o excesso deles também, eles são fermentativos, pode causar também a formação de gases. Tem até uma pergunta, a Fabiola, de Ibirité. Obrigada, Fabiola. Estou grávida e quero saber se café causa azia. Se faz mal. Faz mal também. Excesso de café, né? Ele pode agredir essa parede aí do estômago. Então, não é interessante utilizar café e principalmente na amamentação, né? Porque o café, ele tem muita cafeína, pode deixar até a criança um pouco mais agitada, né? Esse café acaba estimulando o bebê também por meio do leite materno. Então, não é interessante consumir café de forma excessiva e no período da amamentação, a minha orientação é retirar. Uau. Quero agradecer. E o pessoal está participando. Gente, que bonitinho. Serginho, eu vou te passar o celular, mas você vai ver como é que o pessoal está envolvido no programa hoje. Está envolvido. Estou gostando de ver, adoro. Deus abençoe. É tão bom bater um papo com você. A gente aprende tanto, Nayara. Ah, obrigada. Então fica aqui o convite para você retornar. Ah, eu venho, com certeza. Serginho, você tem, às vezes, essa questão de estufamento, de gás, essas coisas? Gases sim, estufamentos não. Não, é você só for para dentro, né? Aí seria até quase que evidente se desse. Mas você tem gases? Muitos gases? Assim, problema assim, não, né? Não? Mas, normal. Você não tem nada, né, Serginho? Carol Malta, eu sou um cara gente boa, sou feliz, Deus me abençoou. Você é tão feio que nem a doença te pega, meu filho. Não, vai querer ficar comigo? Já chega. Tá vendo? Todo que eu pergunto aqui no programa, ele nunca tem nada. Você não tem nada. Você me pergunta se eu tenho miopia. Tem miopia. Você me pergunta se eu tenho aqui dor na lombar. Tem dor na lombar então também. Tá. Então você me pergunta se eu tenho dinheiro. Não, não tem. Gente, essa é a Carol Malta, divertido. Aqui, ó, o pessoal tá falando assim, adoro esse programa divertido. Com muito conhecimento, conteúdo e divertido. E outra coisa, Carol Malta, divertido, mas com muita responsabilidade, né, Carol Malta? Claro. Aqui, ó, amo, aqui, ó, sabe de onde? Do Paraná, do Sudoeste, Honório Serpa, Sudoeste do Paraná. Amo esse programa informativo e descontraído. É a Nancy. Beijo, Nancy. Muito bom, Carol Malta. Então é isso aí. Para todo mundo do Paraná, Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, nós vamos falar de um assunto sério que você pode muito bem aí passar por uma situação assim dentro da sua casa e em outros lugares. Por exemplo, o caso dos jogadores lá da base do Flamengo, em que morreram em um incêndio recentemente, alertou a todos nós para os cuidados que devemos ter nesse tipo de acidente e às vezes incidente também. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Henrique Barcelos, aspirante do nosso Corpo de Bombeiros. Henrique, pode ficar sentado, eu vou levantar aqui, presta atenção. Aqui eu tenho que chegar abre a câmera aqui, isso, abre, então. Eu faço assim, o povo derruba aqui, o Leandrão depois me xinga. Mas aqui, quando tem assim, ainda mais agora o Corpo de Bombeiros, todo o respeito ao nosso Corpo de Bombeiros, os nossos heróis sem capa. Então, agora, parabéns.
Obrigado, bom? Serginho. Como é que vai? Tudo bem? Primeiramente, um bom dia a todos. Agradeço pelo convite e estamos aqui disponíveis. Gente, antes de entrar na entrevista aí, que show o nosso Corpo de Bombeiros ali está dando ali em Brumadinho, mais uma vez, parabéns, viu? Era o sonho praticamente de todo menino de ser bombeiro, né? Agora, mais ainda. Então, parabéns lá a todos lá. Muito obrigado, Serginho. Levo esses parabéns à nossa corporação e na certeza de que estamos firmes lá, trabalhando ininterruptamente. Muito bom. Agora, então, Henrique, vamos falar aí sobre esse tipo de acidente que acontece, principalmente no âmbito doméstico, ali talvez um pano começa a pegar fogo, uma situação assim. Inicialmente, qual é a primeira dica que você nos dá do que a gente tem que fazer no caso de um acidente, né, com um incêndio assim? Olha, Serginho, a primeira dica, ela não é no momento de combater o incêndio, e sim na prevenção. Nós precisamos focar muito na prevenção doméstica. A prevenção, ela passa ali por você tomar alguns cuidados, seja ele na cozinha, seja ele com instalações elétricas, com o seu botijão de gás. Então, esses cuidados de prevenção, eles passam ali por detectar algum vazamento no seu botijão de gás, no GLP, no gás de cozinha, que é muito comum, e também conseguir prover a sua residência uma instalação elétrica atual, moderna, que não tenha ali possibilidade de um curto-circuito, que são casos mais comuns de incêndio residencial. Então, o primeiro ponto é a prevenção. É a prevenção. Então, você de casa, aquela fiação já está mais velhinha, aquela fiação ali já está com algum problema, já tem umas gambiarra, me ajuda aí, porque senão vai ficar feliz. Outra coisa, a gente pensar, uma tomada, compra-se aquela régua, né, com vários pontos para conectar com a tomada. Sim. Aquela sobrecarga, vários aparelhos ali ligados ali, até por muito tempo, isso também apresenta um risco de gerar ali um aquecimento e até um incêndio? Serginho, você falou muito bem. Essa situação ela pode gerar um princípio de incêndio por conta da sobrecarga no mesmo equipamento. Aquela régua ali, ela é capaz de suportar determinados equipamentos, mas alguns outros exigem uma tensão maior, puxam uma capacidade de energia maior, e se eles conectados todos juntos ali, principalmente atrás de um móvel, num local abafado, pouco arejado, pode ser ali um potencial risco de incêndio naquele local. E o ideal também é que essas réguas possuam um fusível para que elas desliguem num sobreaquecimento, e muitas delas esse fusível se queima e o próprio usuário ali não tem a ciência ou não troca aquele equipamento e deixa ele lá escondidinho, e isso pode ser um princípio de incêndio. Uma dica para isso é você desligar os aparelhos da tomada, principalmente quando você vai sair e se ausentar por um período longo de casa. Muito bom. Então, vamos dar um pulinho aqui no nosso espaço verde, aqui no nosso LED, porque nós temos aqui, pessoal, olha que legal, nós temos aqui alguns itens que dentro da sua casa eles estão aí presentes aí na sua despensa, na sua cozinha, e você vai fazer uma demonstração aqui para a gente a respeito do fogo que pode acontecer com a panela, não é isso? Isso, com certeza. Então, explica para a gente o que você vai fazer, o que acontece e como resolver, que deve ser a nossa orientação aqui do dia. Bom, vamos lá. É importante entender que a cozinha ela é o palco de acidentes domésticos dentro de casa. Então, os adultos têm que ter muita consciência dentro da cozinha, principalmente supervisionar a presença de crianças na cozinha, porque é um local de possível ignição e combustão de um incêndio lá na residência que pode fugir ao controle. E o que a gente ensina é que o cidadão ele é capaz de extinguir um princípio de incêndio, não um incêndio já consolidado. O princípio de incêndio tem algumas técnicas e a gente vai ensinar uma delas. Então. Se você está na cozinha e você está lá fazendo a cocção de um alimento com óleo e essa panela está em cima do fogão com uma chama, o calor já está ali, e aí você pode ali se ausentar por alguns minutos, não perceber que a panela aqueceu demais e o óleo ali começou a entrar em chamas. Então isso vai gerar uma chama na panela ali da sua cozinha. O principal aqui, não jogar água nesse tipo de incêndio. O incêndio com óleo quente, ele não pode ser combatido com água. A água, se jogada nessa panela, ela vai se depositar no fundo, porque ela é mais densa que o óleo. Ela vai fazer com que o óleo suba
e ele se espalha. Você vai aumentar o seu incêndio, esse fenômeno é conhecido como boil over, e essa situação ela vai fazer com que o seu incêndio fuja ao controle. Então, o principal é não jogar água. Então, vamos aqui simular. Essa panela está no fogão. Assim que é bom. Vamos colocar um álcool gel aqui, simulando um combustível lá que vai ser o óleo. Vamos dizer que é o óleo que a coisa está funcionando. Isso, estamos aqui em cima do fogão. Então, vou colocar a ignição aqui para a gente já perceber. Não faço isso em casa para testar, viu, gente? É importante deixar esse recado aí, porque às vezes tem uns artistas aí. Aqui não está dando para ver por causa do álcool gel. Sim, mas a chama está aí. Se a gente colocar a mão aqui, já tem um calor, certo? Ó, verdade, ó. Então, qual que é o ideal? Já não jogando água, a gente vai pegar um pano umidificado. Então, você vai umidificar esse pano, seja ali na torneira da pia ou algum balde próximo que você tem. E você vai se aproximar da panela, lembrando que esse incêndio ele pode aumentar. Você vai tirar o excesso dessa água, se aproximar. Deixou ele úmido. Isso, deixou ele úmido, sem excesso de água. Se aproximar dessa panela, já com o pano à sua frente, se protegendo de algum respingo de óleo e do próprio calor da chama ali. E chegando próximo dessa panela já em chamas, você vai, de uma vez, colocar o pano umidificado sobre ela e tá resolvido. Ainda que essa chama, a labareda, esteja mais alta, aí você já chega cobrindo a panela. Cobrindo e colocando por cima. De uma só vez. Pode perceber que aqui a gente não é ir devagarinho fazendo. Não, Você pode ter o risco de se queimar. Apagou. E o fogo apagou. Por que o fogo apagou? A gente abafou e tirou o oxigênio dali. Então é a maneira da gente romper com um dos elementos aí que vão gerar o incêndio, tirando o oxigênio, que é a maneira mais útil e mais prática aí dentro da residência. Aí, então, isso é comum. No caso ali, por exemplo, também, já que a cozinha é o palco principal aí desses acidentes domésticos, a gente pode pensar também que o cuidado com a instalação do gás, ele tem que ser primordial até na troca daquela mangueira, que ela tem um período de validade também, não é? Sim, sem dúvida, Serginho. A mangueira de instalação do botijão de gás no fogão, ela tem uma validade de 5 anos. 5 anos. Então, atentar aí, as pessoas dentro da residência, elas compram a mangueira e deixam ela lá por 6, 10, 20 anos. E a mangueira ela já perdeu sua característica de segurança ali. A mangueira ela tem que ter entre 80 centímetros e 1,25 m. Ela tem que ter principalmente o selo de homologação do Inmetro, que é um selo que vai garantir a segurança dessa mangueira. A instalação dela é por meio de braçadeiras, a gente nunca pode apelar para arames ou fitas, porque vai ser um potencial ponto de vazamento. E principalmente na conexão do botijão de gás, que é o regulador de pressão, ali é um ponto de maior probabilidade de vazamento. Então é onde a gente faz a inspeção de vazamento. Essa inspeção é muito fácil, você pode fazer com um pouco de espuma, gerando pega ali... a buchinha ali da cozinha, isso. Passa em volta. Passa em volta. Se perceber ali o aparecimento de algumas bolhas, significa que há o vazamento ali. E um princípio de vazamento detectado nesse momento, ele pode ser corrigido pelo acionamento da assistência técnica da distribuidora do botijão. Então, também é importante salientar que a aquisição desse botijão seja de distribuidoras credenciadas, conhecidas, evitando, assim, a aquisição de distribuidoras clandestinas. Porque tem também distribuidoras aí de gás aí que são piratas também, né? Aí fornecem uns negócios aí meio complicados. Agora, meu querido Henrique, aqui você nos trouxe aqui alguns outros objetos aqui que falam desse incêndio. Tem aqui a vela, tem aqui um frasco de desodorante. Conta pra gente, vai demonstrar alguma coisa como fazer? Sim, vamos lá. Começando pela vela aqui. A vela é muito utilizada nos casos da falta de energia ali, né? A falta de luz dentro de casa. Bom, essa vela é importante... Ultimamente, os últimos incêndios que eu ouvi falar em residência, eu posso, assim, pelo menos noticiado, 90% foram por causa de vela. Sim, o que acontece, o tem usuário uma estatística da vela... assim? Tem, o que acontece, a gente tem os incêndios em residência, a principal causa aí é quando você abre alguma chama ali, seja por uma vela ou seja por algum vazamento de GLP, e o próprio usuário da residência não tem esse conhecimento. E quando ele vai perceber a situação, o incêndio já está em maiores proporções, já não tem a capacidade dele de combater, e na maioria das vezes essa pessoa está também dormindo. Então ela percebe o cheiro da fumaça e já tem dificuldade de sair da residência. Então uma dica importante sobre a vela é que você vai utilizar a vela num local estável,
Então, se você tem ali um prato ou um pires, que você tenha ali umas bordas e consiga colocar a vela, fazer aquela cerazinha, né, em volta ali e conseguir estabilizar a vela para que ela fique estável. Por quê? Porque você coloca a vela para iluminar o ambiente e não fica necessariamente olhando para ela. Então, se ela cair e atingir algum pano, algum material combustível... Por exemplo, o sofá ali, que tem a espuma, que é altamente inflamável, né? Exatamente. Então, essa é a segunda dica. Não utilizar a vela próximo de sofá, colchões, tapetes, cortinas e todos esses materiais que podem entrar em combustão ali, materiais inflamáveis, seja na cozinha ali, próximo de algum álcool, próximo de um óleo, que não necessariamente precisa encostar o fogo lá, basta que eu aqueça aquilo a uma temperatura que ele vai entrar em ignição. Agora, Henrique, eu estaria viajando muito nessa pergunta. Por exemplo, acendemos a vela e, porque faltou energia, foi que dia que choveu, caiu energia ali, e até que a empresa vá fazer o reparo da rede elétrica, acendemos ali a vela. Aí, porque ventou muito, o ventar só pode levar uma fagulhazinha ali para cair num tecido, por exemplo, de uma cortina, ainda que tenha uma certa distância. Isso pode acontecer? Olha, pode acontecer. É possível que esse vento ele possa extinguir a chama, né? Mas é possível que esse vento ele possa aproximar a vela ou fazer ela cair simplesmente em cima de um material combustível. Então é importante manter essa distância ali, igual a gente falou de sofás e colchões, e que a própria cera da vela se derretendo, ela não atinge esses materiais, não aqueça esses materiais que podem entrar em ignição muito facilmente dentro de casa. Então a própria cera da vela já também já tem uma temperatura alta que próximo de algum material inflamável ela pode sim gerar uma ignição. E a vela, como talvez os fósforos e etc., o álcool, tem que ser mantidos em lugares seguros dentro da própria casa, longe de alcance de criança. Porque tem uns meninos aí que já estão fazendo curso de aspirante aí da Al-Qaeda, né, e tal, Boko Haram, os caras meio terroristas. Os meninos que... Eu botava fogo nos trem lá, bombril ficava rodando. Isso aí é complicadíssimo também. Principalmente ter o cuidado com as crianças, né? Porque a gente sabe que dentro de casa, os acidentes domésticos, eles atingem muito as crianças têm curiosidade, então é importante conscientizar, mostrar o local que não deve ser acessado, objetos que não devem ser acessados, e não estimular a curiosidade da criança naquilo, e sim chamá-la para conversar e ali ensinar os riscos que aquilo tem para que a criança não encare aquilo como uma opção viável. Antes da gente falar de desodorante, aspirante, aqui, ó, caiu aqui, só para falar. Os meninos hoje não estão botando muito fogo assim na rua, não. Porque no meu tempo a gente fazia aqueles monte de fogueira, aí pegava papel de tudo quanto é jeito, papelão, comum, né? A chapa esquentava. Aí a gente só passava, corria uns riscos e nem sabia. Não tinha de tudo um pouco para dar essa informação. Eram outros tempos, né? Muito bom. Agora nós temos aqui o desodorante. Está aí no banheiro da sua casa, no seu armário, no seu guarda-roupa, no tempo do Fininho aqui, esse jovem distinto senhor aqui, ó, mais velho e tudo, tá lá na penteadeira do lado do Fininho lá. A penteadeira. Você lembra da penteadeira, Fininho? Aí, ó, penteadeira. E aí, o que nós devemos, quais os cuidados aí com os frascos de desodorante, esse aerosol aí? Bom, vamos lá. O frasco do desodorante, ele mesmo é obrigatório já ter aqui no frasco o símbolo, o pictograma que diz que ele é altamente inflamável. Então, o consumidor, ele já está sendo avisado de que isso aqui é um produto que possui um combustível que pode entrar em ignição, se usado de maneira incorreta. Então, por que ele é inflamado? Porque além da composição desodorante aqui, existe um gás aqui dentro, que é um gás com a composição parecida com o GLP, o gás propano, butano, que ele é feito para gerar pressão, para quando a gente apertar o gatilho conseguir tirar a substância desodorante. Esse gás está aqui dentro sob pressão e à medida que a gente vai acionando o gatilho, principalmente quando a carga dele, da composição desodorante, ela já está chegando ao final, a gente vai expelindo esse gás e vai perdendo essa pressão. Só que você expelir esse desodorante próximo aqui de uma chama, próximo de alguém que está fumando um cigarro ou com algum isqueiro ou no fogão ali próximo, você pode expelir o gás de uma forma que ele ali produz uma condição ideal para iniciar um incêndio na sua residência. Então, a dica importante é que você não fique apertando o gatilho do desodorante sabendo ali que a sua carga já acabou. Você está expelindo propriamente, aí a gente ainda tem a carga. Se ela acabar, eu vou expelir o gás que está aí dentro. E aí eu vou criar no ambiente uma situação inflamável, uma mistura inflamável, como a gente diz. Agora, então, para a gente ir aqui,
Desodorante original esse aqui, hein? Isso. Pra gente pensar assim, feriadão chegando, carnaval, aí a turma vai pro sítio, vai ali, aquela piscininha, amor, e vai fazer um churrasquinho. Cuidado para acender uma churrasqueira. Você consegue assim, sem montar, assim, nos falar uma maneira segura para acender a churrasqueira e eficaz para tanto fazer aquele churrasquinho. Eu sei que você gosta, eu sei disso. Corporação, a turma aí, os bombeiros, chegado, todo mundo gente Sempre fina. bom, né? Bom, a dica para churrasqueira é uma dica bem simples, mas apesar de óbvio, ela tem que ser reiterada para que não saia da mente das pessoas, até porque é um ambiente de lazer, as pessoas estão mais dispersas e podem esquecer do E óbvio. os caras ainda tomam uma ainda aí fica mais aérea ainda. Pois é, né? Fica às vezes mais corajoso. Então, o principal é não não acender essa churrasqueira com um combustível líquido. Aquele álcool líquido, 98%, que era mais comercializado e hoje já está saindo um pouco aí das prateleiras, é porque ele tem a capacidade de molhar o ambiente, molhar o seu braço e a sua mão, e ali ele fica com o vapor ali na sua pele. Quando você vai chegar com uma chama lá, você pode fazer um pavio, exatamente da chama até o seu braço e chegando no seu corpo. Então, o combustível líquido, ele não é indicado para acender churrasqueiras. Então, o álcool gel é mais indicado porque ele molha muito menos e ele atinge só o local ali próximo ao carvão, que é onde você quer acender. Então, não usar combustível líquido em churrasqueiras é a principal dica para que aquela chama não venha até você e você também não funcione como um pavio para que esse calor chegue a causar queimaduras. Muito bom, pessoal. Então, olha, hoje nós aqui conversamos com o nosso querido aspirante Henrique Barcelos, do Corpo de Bombeiros, veio ali também com o João Marcos. João Marcos, é o quê? Aspirante também. Aspirante também, tá ali o João Marcos. Mostra o João Marcos ali, gente boa também. Nós temos que honrar essa turma aí, gente fina dos nossos bombeiros aí, os nossos super-heróis. E aqui vocês ouviram. Falamos ali, iniciamos o assunto, até a questão lá do CT do Flamengo, que foi interditado ontem pela prefeitura, né? Porque não tinha um alvará ali de funcionamento. E nós vimos uma tragédia. Tem várias causas, tudo está sendo apurado, está sendo investigado, mas o que fica é instalação elétrica, é a prevenção, como o Henrique nos falou. Prevenção, educação. Reveja a fiação da sua casa, toda a instalação elétrica, cuidado com esses produtos aqui, aprenda a lidar com isso, mantenha as crianças fora, tenho certeza que vai ser aí bênção na sua vida. Serginho, muito obrigado. Assim? Sim. Tá vendo aqui? Eu agradeço em nome do Corpo dos Bombeiros e digo que a corporação está à disposição da sociedade mineira sempre, no que for preciso. É isso aí, pessoal. Voltamos com o nosso De Tudo Um Pouco e agora para falar de um assunto muito importante, atual, polêmico também. A crise econômica e humanitária que atinge a Venezuela transborda as fronteiras e, claro, chega aos países vizinhos, especialmente refletindo aqui no nosso país. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Rodrigo Lopes, que é doutor em História Social, professor universitário e aqui nos dará aqui o conhecimento sobre essa matéria. Prazer, seja bem-vindo. Uma honra ter aqui no nosso programa, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, vivemos aí esse momento, né? E a gente vê, fecha a fronteira, não aceita ajuda humanitária, socialismo, capitalismo, todo esse contexto, todo esse pano de fundo aí tem consequências muito sérias, tanto para o próprio país, para a Venezuela, como também para o Brasil, não é isso? Principalmente para a Venezuela. Eu acho que para o Brasil ainda fica restrito ao território do norte do estado da Roraima. A fronteira física que existe entre o Brasil e o país Venezuela é uma fronteira que você tem muita quantidade de florestas, matas e poucos aglomerados urbanos, né? A fronteira mais povoada que a Venezuela tem é realmente com a Colômbia, onde a situação ela está mais crítica, né? Podemos colocar dessa forma. Mas a fronteira com o Brasil, a cidade mais próxima de Pacaraima, que está ali na divisa com a Venezuela, a cidade mais populosa está a 600 quilômetros dali. Então,
a gente pode relativizar esse impacto no Brasil, porque ele realmente está mais localizado ali nos moradores daquela cidade que está fazendo fronteira. No caso da população venezuelana, ela está, ao que tudo indica, bastante dividida dentro do seu contexto. Você tem pessoas que ainda apoiam o presidente Maduro, Nicolás Maduro, e, claro, você tem pessoas que não apoiam a situação que está acontecendo lá, e eu imagino que isso é algo, até este ponto, é algo natural em todas as democracias do mundo. O que acontece no caso da Venezuela são duas situações que a gente precisa, e o telespectador precisa também ter essa leitura um pouco mais ampla e um pouco menos, como eu posso dizer, binária, né? Ou de um extremo ou outro. Ao meu ver, todos os lados estão cometendo equívocos na forma como esse processo está sendo conduzido. Os Estados Unidos buscam uma participação externa, uma interferência externa no país, de uma maneira muito abrupta, muito intempestiva, que pode sim até levar àquela situação, um conflito armado, né? A própria Venezuela, o Nicolás Maduro, estabeleceu várias sanções à oposição naquele contexto, que também causa uma situação de revolta, que também pode levar ao conflito armado. Falta muita diplomacia na situação da Venezuela e, no nosso caso, o presidente Bolsonaro, ele tem preterido o chanceler brasileiro, que é uma coisa também sem precedentes no nosso caso, para tomar a frente dessa negociação e colocado a junta militar que está dentro do governo, no caso o Mourão, que tem o vice-presidente, exatamente, que tem até mostrado uma postura mais equilibrada para lidar com essa situação. Sim. Hoje também o Juan Guaidó, que é o presidente autoproclamado ali da Venezuela, vem ao Brasil para ter esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Estabelece aí, por essa ação, já até essa pacificação, um acordo diplomático, e muito embora Juan Guaidó fosse, ou seja, oposição na Venezuela? É importante destacar que o governo... Isso acirra os ânimos ou não? A forma como o governo está se posicionando neste momento é de recebê-lo como uma visita pessoal e não uma visita de um chefe de Estado. Exatamente. Isso já faz uma grande diferença. É fato que... E é tão interessante, me permita, que um detalhe importante, ele veio num avião oficial da Colômbia. Sim. Então, interessante. Sim, sim. A Colômbia, ela tem se mostrado mais inclinada, mais propensa a tomar um lado dentro da situação interna da Venezuela. O Brasil, até o momento, ele... claramente, você tem um governo que não é favorável, não está alinhado ideologicamente a Nicolás Maduro, mas, até o momento, o governo ele não tem declarado de forma muito absoluta qual lado que ele quer tomar nessa situação. Ou a forma que vai tomar esse lado, né? Porque eu acho que também é importante a forma como vai estabelecer essa intervenção. Sim. Agora, historicamente, Colômbia e Venezuela já têm uma situação de entreveiro, né? Uma situação já não muito amistosa há muito tempo. Então, o lado brasileiro, ele, como tem essa distância física, uma fronteira de floresta muito densa, muito difícil de se atravessar em muitos pontos. Centenas de quilômetros. Exatamente. Nós estamos falando aqui de quase 600 quilômetros, então é fato que isso afasta um pouco esse conflito. Se porventura se inicia uma guerra civil, ele não chegaria aqui de imediato. O impacto, por exemplo, diante de todo esse conflito aí que a própria Venezuela já vive, essa pressão externa, a União Europeia também já reconhecendo o Juan Guaidó como essa autoridade aí também, já se opondo até o regime com que Nicolás Maduro tem tratado ali. Qual o impacto disso para o Brasil nos mais diversos níveis aí, econômicos, sociais? Conta pra gente, Rodrigo. É bom observar que a União Europeia ela não reconhece o Guaidó como presidente. Ela reconhece que há uma situação ali que precisa ser corrigida, né? Apenas os Estados Unidos e alguns países mais próximos, no caso o Brasil. Também, que têm reconhecido essa situação por causa de uma linha da Constituição, e que em caso de na Constituição venezuelana, que em caso de uma crise
social, uma crise, um colapso social, o chefe da Câmara do Congresso assumiria a presidência. Mas isso, na interpretação do lado de Maduro, precisaria ser feito todo um processo, todo um trâmite de impeachment, que não aconteceu no caso venezuelano. Então, há essas duas interpretações, né, do caso da Venezuela, e que a União Europeia ela tem se afastado um pouco de tomar essa decisão de apoiar claramente o Guaidó, mas também ela, de fato, ela não apoia de forma alguma a continuidade do Maduro no poder, né? O Trump, ele tem adotado uma política externa em que há muito mais barulho do que uma ação efetiva. O exemplo, para mim, melhor seria o caso da Síria, em que ele efetivamente não declarou uma guerra e entrou com tropas, como foi o Bush no Iraque. Ele faz um apoio indireto ali a algumas tropas, acaba vendendo armas ali para muitos grupos. Então, é curioso isso, porque o Obama foi um presidente que ganha o Prêmio Nobel de Boas-Vindas em 2009 e foi o presidente que mais ficou em guerra da história dos Estados Unidos. E o Trump, ele não tem se envolvido diretamente em conflitos, né? Ele tem feito muito mais o marketing desse conflito, o marketing desse papel de poderio militar americano, e é o caso que ele tenta fazer aqui na Venezuela. E até o que, num encontro agora de ontem, né, com o ditador lá da Coreia do Norte, né? Isso. Então, até tecer elogios como um grande líder e tudo. Aí tem esse lado também do marketing mídia, mas os acordos efetivos não foram feitos, até pelas exigências da Coreia do Norte aos Estados Unidos. E hoje você vê, por exemplo, dentro desse conceito aí de Estados Unidos, Venezuela e Brasil, desse alinhamento com Brasil e Estados Unidos e até mesmo de uma possível conversa, de um possível diálogo de Nicolás Maduro com Donald Trump? Eu acho que ainda é um pouco distante, né, essa aproximação entre Maduro e Trump, né? Não é o caso como o Kim Jong-un da Coreia do Norte com o Trump. Maduro tem se aproximado muito do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, muito da China, e isso sim é algo que pode trazer um conflito de forma civil, né, interna, porque é a mesma, algo... não diria a mesma, mas é algo semelhante com o que aconteceu na Síria, né? Então, você tem um Bashar al-Assad apoiado pela Rússia e a oposição apoiada pelos Estados Unidos. Isso causou uma guerra civil extremamente violenta e intensa. Agora, o Bashar al-Assad, ele não tem como ser comparado a Maduro. É um outro tipo de regime, é um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de personalidade. Maduro, ele tem uma história... dentro de movimentos sociais, ele foi motorista de ônibus, então ele tem uma história dentro da Venezuela muito diferente do Bashar al-Assad. Eu vi algumas análises comparando os dois. Assim, né? Exato, é um príncipe. Então, eu vi algumas comparações assim, entre os dois, eu achei um pouco forçado isso. Agora, é fato, a Venezuela vive uma situação que precisa de mais diplomacia, precisa de mais negociações do que imposições. O Guaidó, ele começou esse processo, antes dele se autoproclamar, né? Ele começou esse processo até de uma forma bem intensa na diplomacia, tentando negociar os acordos. Ideologicamente, ele, aqui no Brasil, ele é de centro-esquerda, né? Se ele fosse um brasileiro, ele seria de centro-esquerda, ele não é de direita na Venezuela. O pai dele lá é um político conhecido por ser um político da esquerda. Então, é curioso isso, mas ele até então ele estava tentando um acordo diplomático ali, resolver as coisas de uma maneira amistosa. Mas, mais recentemente, essa situação ela foi se aguçando, ela foi se tornando mais belicosa. E aí, ao meu ver, ele cometeu alguns equívocos, como, por exemplo, defender uma invasão estrangeira no país. Aí ele perde qualquer chance de ter apoio de uma parte dos militares que eventualmente poderia ali discordar de Maduro e tentar uma saída pacífica para a situação. Rodrigo, a gente teria muito o que falar aqui, mas aqui a gente está concorrendo com o tempo. Sim. E eu quero, então, só para a gente dar aqui só esse fechamento, sobre a economia especialmente. Questão de exportação do Brasil para a Venezuela caiu, sobre aquele financiamento, sobre um calote assim, vamos dizer. Quais são os riscos disso para a nossa nação, até no que tange à economia?
Eu vejo que, neste momento, a relação econômica entre Brasil e Venezuela ela está absolutamente comprometida, né? Mesmo se essa situação interna da Venezuela não tivesse eclodido da forma como aconteceu, a própria escolha nas nossas urnas, né? Elegemos o presidente Bolsonaro enquanto nação, e, nesse caso, você tem aí um presidente eleito aqui que já deixou claro durante todo o processo eleitoral. Desde campanha, é legítimo ele fazer isso, que não concorda com Maduro e com as políticas de esquerda na América do Sul. Então, isso já causa um afastamento, né? De acordos econômicos, acordos bilaterais, aproximações, etc. Então, eu acho que já havia esse comprometimento antes. Com a situação precarizando-se dentro da Venezuela, isso certamente vai se agravar e aí todos os acordos anteriores, né, eles ficam efetivamente comprometidos. Muito bom. Gente, conversamos aqui com o Rodrigo Lopes, que é doutor em História Social e vem nos falar aí sobre essa questão, esse conflito da Venezuela, o que toca também a nossa nação e conseguimos aprender e aprender muito aqui. Rodrigo, uma grande honra ter Sérgio. aqui. Volte sempre. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço o convite. Até mais. Obrigado, Deus abençoe. E agora passamos para a nossa Carol Malta Oficial. Isso aí. Vamos aí, a gente tem um convite aí para você, ok? Quinta-feira, convitão para você. Vamos falar aí sobre a palestra que vai ser realizada na Lagoinha para orientação de atuação em emergências e desastres, né? Vamos bater um papo, então, com o Marcelo Perpétuo, para a gente entender. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Marcelo, conta pra gente essa palestra, como é que surgiu, para o pessoal, como é que pode participar também, o que vai acontecer? Certo. Então, a RAP é a Rede de Apoio Psicossocial e ela surgiu, já é um sonho antigo de alguns profissionais da psicologia, somos uma equipe. Certo. Eu, mais minhas duas colegas, Melissa Couto e também a Marli Perrelli, e nos reunimos então em prol de um trabalho que entendemos que, como psicólogos, e a psicologia quanto ciência tem muito a contribuir. Nós recebemos uma convocação da SOS Global, que é uma ONG evangélica, que esteve presente em Brumadinho, então nos convocando para essa missão de apoio às famílias enlutadas. A partir disso nós nos organizamos, né, e estamos aqui em Belo Horizonte desde o dia 21 de fevereiro, encerrando esse trabalho no dia de amanhã. E nesta trajetória tivemos a oportunidade de fazer muitas ações em atendimentos, ações junto à rede de saúde pública, a capacitação ontem na PUC de Betim, onde tivemos ali uma oportunidade muito especial com os alunos, com professores, com outros profissionais de outras áreas também da saúde. E junto a isso, então, também se abriu a possibilidade de fazermos uma capacitação aqui em Belo Horizonte, inicialmente na Clínica da Alma, né? E que pelo interesse e pela urgência deste tema se ampliou, né? E sendo assim, o pastor Márcio, então, nos deu a possibilidade de fazer isso no templo aqui da Lagoinha, que vai acontecer, então, hoje à noite, às 19h30. E essa capacitação tem como objetivo dar condições para que estes voluntários, sejam profissionais ou pessoas leigas, que elas possam se tornar apoiadores psicossociais e fazendo isso de uma maneira, então, mais adequada, para que não haja prejuízos maiores ainda para a saúde daqueles que já se encontram bastante debilitados. É até interessante que em Brumadinho, né, a gente teve aqui o pessoal, corpo de bombeiro e tudo, e eles não queriam mais nada, não queriam que mandasse alimento, não queriam que mandasse roupa, eles preferiam psicólogos. Né? É verdade. Pessoas para estar ajudando, né, conversando com aquelas famílias, que a gente não pode esquecer que eles, né, estão no processo da dor, né? É verdade. Então, é justamente capacitar. A gente está pegando Brumadinho, mas daí você vai capacitar para qualquer situação emergencial. O que fala, o que não fala, como agir. Exato, exatamente. Então, essa é a intenção. A gente sabe que uma capacitação com um período curto, ela tem as suas limitações. Sim. Então, nós entendemos que o trabalho da psicologia tem que ter uma perspectiva longitudinal.
E para isso, então, há também, por parte da RAP, dos profissionais que estão vinculados ao nosso grupo de trabalho, uma disposição de estar aqui dando continuidade, capacitando a rede, capacitando profissionais, e é o que, então, nós também queremos fazer, se assim se tornar possível, numa outra oportunidade, né, em breve retornando aqui. Que bom. Queria que colocasse essa arte aí, desse convite aí, vai acontecer 28 de fevereiro, 19h30, ali na Igreja Batista da Lagoinha. Exato. Que bênção. Então, você fica aí convidadíssimo para estar. Entrada franca? Entrada franca. Então, sem nenhum ônus, nem nada. Então, eu quero agradecer você imensamente. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe, que seja assim, seja um grande sucesso, vocês sejam muito bem-sucedidos. Né? E que realmente você aí, ó, aproveita para ir aprender mais. Conhecimento é sempre bom, né? É verdade. A gente não sabe o momento que vai precisar. É verdade. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Serginho, acabou o programa? Uai, Carol Malta, pelo horário, né? Passa rápido, a gente luta quanto tempo aqui, eu vou né? O pedir relógio. licença para você, para eu poder... Isso, por Vim aqui gentileza. despedir. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E eu quero registrar a presença do nosso querido pastor Ricardo Oliveira, da Sociedade Bíblica do Brasil, está ali com a gente boa. E agradecendo aos nossos telespectadores aí por esse dia fantástico, a participação no WhatsApp que bombou. Oi, meu, gracinha. Agradecendo aí Barbearia Oficial, a Drogaria Farmaélia e minhas redes sociais, Serginho PR. Deixa as redes sociais, Carol Malta Oficial. Entra no YouTube, entra ali no Instagram e entra ali no Facebook, Carol Malta Oficial. Tem também o WhatsApp 319-9207-7752. Pode mandar seu convite. Pessoal de Cuiabá, ó, pode aguardar que eu estou indo aí. Deus une propósitos. Agradeço de Paoli que me veste. Hoje eu estou com linhas retas, o que também está usando muito agora essa tendência. E agradeço também o espaço do Aciel Garcia, dos cabelos, nas unhas. Olha aqui que ele está escrito na minha unha hoje. O que está escrito? Deus. Deus. Legal. Ah, Deus. Pelo tamanho da unha, dá para escrever um versículo. Dá para dar um close? O pessoal gosta de ver Deus lá no Graciele Garcia. Pode ir lá que você vai ficar das coisas lindas. E quero também agradecer a doutora Tati Cacheta, que é esse dedo, o branquinho, está escrito Deus. Isso. Doutora Tati Cacheta, agradeço, Rafa Comas também. E você que esteve aqui conosco. E você também. Obrigado, Carol Malta. Obrigada, fechamos o nosso programa com imagens aqui de Belo Horizonte, porque está caindo um pé d'água. Então, abençoamos você, abençoamos mais uma vez a nossa cidade, marcando encontro amanhã às 9h30 da manhã aqui no Norte de Tudo Um Pouco. Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.